Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu venho compartilhar com vocês o versículo do dia e essa palavra ela se encontra em Lucas, né? No capítulo 8 e no versículo 22. Nós vamos ver aqui que Jesus neutraliza a tempestade, mas só que essa tempestade ela teve um objetivo, né? Um objetivo de aprovação, teve um objetivo para treinar os seus discípulos, né? Mas só que os discípulos se encontraram, né? Deixaram com que as situações adversas ali que estava vivenciando deixaram de usar a palavra de Deus, deixaram de contemplar do sobrenatural de Deus, porque eles tinham essa condição, eles tinham que colocar a fé deles em ação, né? E nós vamos ver aqui que mesmo estando de mão dadas com o Senhor, mesmo tendo o Senhor do nosso lado, ou seja, em nosso barco, nós também vamos vivenciar dias difíceis, nós também vamos é, viver dias de aflições, dias de lutas, né? Mas o Senhor não vai se fazer indiferente, o Senhor não vai deixar a nossa mão. Ele está conosco do início, do começo, início e fim, né? E vai precisar de nossa ação, vai precisar da prática, de colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. E nós, olhando humanamente falando aqui, a gente iria olhar o olhar natural que os discípulos estavam tendo quando acharam que Jesus estava se fazendo diferente com a dor e o sofrimento deles naquele momento onde a situação estava adversa, a situação estava difícil. Jesus, eles falaram para os discípulos assim, olha, vamos para o outro lado da margem, do mar, para isso vamos ir de barco. Ou seja, os discípulos tinham a experiência com alto mar, porque eles pescavam, eles sabiam quando o tempo estava bom para pescar, se era arriscado, se não era. Então eles se baseavam pelo tempo, né? Então, se o vento vinha ao contrário, eles tentavam mudar ali a rota ali do barco, eles tentavam ali fazer de tudo para controlar e assim eles ter o controle. Então, eles já tinham experiências com remo, com barco, mas só que não tinha domínio com as coisas de Deus, né? Que Deus criou, ele não tinha domínio sobre o mar, né? E nem com o tempo ele tinha domínio, porque Deus que é dono de todas as coisas e é Ele que faz tudo acontecer na hora que Ele quer. E naquele momento, creio eu, que quando ele já estava no barco, nada estava acontecendo. Estava tranquilo, era como outros dias, qualquer tranquilo, que pudesse entrar no mar e fazer aquela navegação tranquila. Mas foi durante esse processo, esse navegar ali, né, que algo deu errado, algo inesperado acontece. Mas nós sabemos que Jesus, depois que deixou o povo de Deus, depois que ele pregou a palavra, ele se retirou com os discípulos, ou seja, agora é a hora de eu trabalhar na fé dos discípulos, já trabalhei na fé do povo, agora eu tenho que cuidar do meu discípulo, porque eles também precisam estar preparados para quando eu for para o Pai, eles venham a realizar as mesmas obras que eu realizei com fé e confiança e aprovados. E essa vai ser uma grande oportunidade de eu estar a observar eles e ver se o que eles têm aprendido de mim e vão colocar em prática. Então, eles vão passar por essa experiência, mas eu vou estar com eles no barco. Ou seja, Jesus passou com os discípulos dentro do barco, mas também teve episódios que Jesus não estava no barco. Jesus veio andando sobre o mar, que eles pensaram até que era um fantasma, já é outra passagem bíblica. Então, o que eu quero te dizer é que o Senhor, Ele sempre está conosco. No mundo teremos aflições, mas a palavra de Deus diz que devemos ter bom ânimo. E o discípulo estava ali, algo está acontecendo, algo deu de errado, está mudando o tempo, de repente mudou.
as ondas começaram a ficar gigantescas, a tempestade começou a dominar ali a situação, que eles não estavam tendo mais controle. Foi uma tempestade tão violenta que as ondas começaram a cobrir o barco, a ponto do barco ficar cheio de água. E se está cheio de água, o que vai acontecer? Vai ficar pesado. Vai ficar pesado e grande chance de afundar. Então eles começaram a ver, não, a gente estamos perdendo, a gente vai afundar. Eles começaram a entrar em desespero. E eles vendo, nossa, Jesus está dormindo, como assim? A gente está gritando, estamos se desesperando aqui. Por que ele não acorda? Vai lá, vamos lá chamar Jesus. Então foram lá acordar Jesus. Jesus, o senhor não está vendo? O que está acontecendo? A chuva, os barulhos não tem incomodado o Senhor? A nossa situação não está incomodando o Senhor? Por que está se fazendo diferente com o nosso sofrimento, com a nossa dor? Porque está dormindo ainda, Senhor. Se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Ou seja, Jesus olha para eles e Jesus olhou para eles calmamente. O que está acontecendo? Por que tanta agitação? Por que vocês estão assim, tão apreensivos, né? Nós estamos em perigo, mestre. Estou vendo o desespero de vocês. Por isso vocês me acordaram assim, né? Tão desesperados. Ô, mestre, nós vamos morrer, mestre. Mas como assim vai morrer? Senhor, entrou barco, a água entrou no barco. A tempestade chegou inesperadamente e as ondas começaram a se levantar com uma fúria tão grande que a água entrou. Então, quando Jesus foi despertado, ele repreendeu o vento e as ondas pararam imediatamente, né? A tempestade parou e tudo começou a se aquietar. Então, tudo passou a acontecer quando Jesus repreendeu o vento. E quando repreendeu o vento, a tempestade, o mar se aquietou, né? E os discípulos ficaram, né, admirados com o que estava vendo. Algo que era incontrolável e agora estava sendo controlado pelas palavras do Senhor, né? Depois que o Senhor agiu a fé, repreendeu a tempestade e o vento parou e o mar aquietou-se, e ele falou assim, onde está a fé de vocês? Porque vocês não fizeram o que eu fiz. Vocês têm esse domínio, vocês têm o poder que eu dei a vocês, a autoridade para ser usada. Não entendi porque vocês não usaram a fé de vocês. O que aconteceu, né? O que aconteceu com vocês, né? Por que a fé de vocês tão pequena? Eu já sei o problema da fé de vocês está pequena porque vocês não agiram a fé de vocês. Por quê? Porque vocês focaram mais no problema do que em mim, do que na palavra, no que a fé. Vocês podiam, diante dessa adversidade, repreender no nome de Jesus. E assim sucederá, assim manifestaria o poder de Deus aqui, vocês estariam aí contemplando, se maravilhando aí do poder de Deus, né? A fé de vocês foi pequena porque vocês fizeram do seu problema maior do que o Deus que você serve. Porque no barco que eu estou, jamais iria deixar vocês serem envergonhados, vocês afundarem, né? Eu estou com vocês e jamais vou deixar ser envergonhado por lugar onde eu estava querendo levar vocês. Em outras palavras, né? Jesus falou com ele. A calmaria aconteceu e depois veio a repreensão de Jesus, veio o ensinamento de Jesus durante esse cenário, né, de desespero que os discípulos estavam manifestando. Eles ficaram admirados. Pois é, eu podia agora estar admirado com a fé de vocês, né? Mas infelizmente não foi assim. Mas isso significa que vocês têm que confiar no Senhor, vocês têm que crer em mim. Por isso que alimentando o espírito de vocês, com a palavra de Deus,
a fé de vocês não vai ser pequena. Ela vai estar sendo fortalecida. Vocês estão alimentando com alimento sólido, um alimento que vai fazer a diferença quando vocês assim colocar em prática a fé, né? E assim a palavra que sair dos seus lábios, ela não vai voltar para vocês vazia, porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida, Jesus falando em outras palavras, né? Então eles falaram assim: quem é esse? Quem é esse homem? Disseram eles, que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Que eles ficaram admirados, né? Mas Jesus sempre fazia coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, né? E aqui foi uma das maravilhas de Deus, do poder de Deus ter entrado em ação, né? Que até o mar e o vento, até o vento e o mar lhe obedecem. Então, para Deus não há limite. Para Deus, todas as coisas são possíveis, né? Então, você vê que estar com Jesus, não vamos ter só viver dias maravilhosos. Vai ter dias que nós vamos passar também de aflições, porque esse mundo é um mundo de aflições, né? Pois estar com Cristo é tornar-se participante do sofrimento dele. Mas é entender também que do lado dele a gente sempre ganha. Que do lado dele há mais benefício do que malefícios. Malefícios é quando estamos distante do Senhor, enfrentando a tempestade, os dias difíceis, não tendo o Senhor conduzindo, não tendo a confiança, né? Tendo uma vida vazia, tendo o inimigo liderando, estando na escuridão. Então, só malefícios acontecem. Então, fazer o que se quer, né? Fazer o que se quer é deixar uma grande recompensa, é deixar de vivenciar dos benefícios, é de filho de Deus. Então, deixar de estar com o Senhor, de ter a sua salvação, é ser filho imprudente, é ser filhos, é ser imprudente e viver na escuridão, perdendo todo o benefício. Ou seja, não é uma boa escolha, é uma má escolha fazendo as suas vontades. Porque no reino de Deus, estando no reino de Deus, a gente só ganha. É claro que vamos viver dias difíceis, mas vamos vencer todos porque o Senhor está conduzindo o nosso barco, Ele está conosco. Ele jamais vai deixar e desamparar os filhos de Deus, ou seja, a intervenção dele sempre vai chegar na minha e na sua vida. Por quê? Porque é Ele que assume o comando da nossa vida, é Ele que assume totalmente o comando e fazendo assim você ter paz, confiar no comandante que está conduzindo o seu barco, né? E aqui não se estava acontecendo esse descanso. Estava sendo manifesto aqui o desespero, porque se você fazer do problema maior do que Deus, você não vai ver a solução. Você não vai, até vai viver no natural. Dessa forma, a incredulidade já entrou, impedindo da fé de se manifestar. Mas o que eu venho te dizer aqui, que se hoje tem ocorrido, você estando nessa condição, chegou a hora de mudar, de assumir sua posição, assumir os seus direitos de filhos de Deus e começar a colocar a fé em ação para poder viver de milagre, ou seja, realizar as mesmas obras que Jesus realizou e ainda maiores do que esta, né? Essa tempestade foi neutralizada pelo poder de Deus. Você pode neutralizar quando você repreende ela com fé, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, e assim vai ser feito. Amém? Então, a tempestade chega, nós não devemos dar o que ela pede. Aqui, ela veio, pediu desespero, falta de fé do discípulo e acabou correndo. Mas, o que Deus espera de nós, quando elas vêm até nós, é a gente rejeitar o que está vendo para poder viver de milagre, para poder viver do sobrenatural. Ela vem, você rejeita. Você lança a palavra, você lança a fé. Você rejeita o que está vendo e começa a agir a fé. Eu te repreendo, não aceito. Vai parar agora no nome de Jesus, força maligna, obra mandada. Então assim vai ser feito no nome de Jesus.
Então, essa situação vai pedindo medo, a angústia. Então, neutralizaram os ilhaneses, ficaram parados. Você não pode deixar o inimigo liderar a sua vida com desespero, fazendo você focalizar somente no problema, porque você tem um Deus maior do que o seu problema. Você tem que focar na palavra e permanecer firmado no Senhor, porque jamais a palavra de Deus vai voltar vazia. E você tem que passar a confiar no Senhor, pois os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. É verdade, os filhos de Deus é comparado com uma palmeira. Ela enverga, mas não cai. Dessa forma, porque teve raízes, né? Os filhos de Deus, eles têm raízes, têm alicerce. E se tem alicerce, quando a tempestade vier, o vento vier, não vai devastar a sua casa, a sua vida. Os problemas não vai tirar Jesus de você, não vai destruir a sua vida, mas ela vai permanecer de pé porque houve alicerce. Então, a diferença de uma vida com alicerce e com a outra que é construída na superfície, que é construída sobre areia. E se não tem base de sustentação, que é o Senhor, se é aqueles que não têm compromisso com o Senhor, se é aqueles que de vez em quando deixa Jesus entrar, liderar e depois passa a assumir o controle de si mesmo, a servir a dois senhores, né? E assim passa a ficar distante do Senhor e depois volta. Não, Deus quer com permanência a sua vida. Ele quer você salvo e quer você com permanência no reino dele. Ele quer morar no seu coração com permanência. Então, não dá para servir dois senhores. Não pode ficar oscilando entre dois espíritos. Ou você vai agradar um, vai desagradar outro. Então, comprometidos com Deus, vai exigir renúncia, vai exigir completamente fidelidade e obediência, né? Porque Deus só tem compromisso com os filhos que são leais a Ele, que são justos, pois é. Então, aqui nós estamos falando dos discípulos que já conheciam, né? Não estamos falando de alguém que não conhece o poder de Deus. Estamos falando daqueles que conhecem a palavra, né? É claro que muitas vezes fomos desaprovados como os discípulos, porque ninguém é perfeito, mas se o perfeito estiver em nós, a gente vai começar a ser liderado pelo perfeito, porque é Ele que vai transformando a nossa vida e nos dando toda a capacidade para vencermos. Pois é, e isso acontece, já aconteceu comigo e tem acontecido com muita gente. E a gente olhar a tempestade e temer, né? Mas quando a gente começa a firmar o nosso coração, porque tem momentos na nossa vida que as adversidades é tão grande, tão duradoura, que a gente já se deparamos aqui com essas características dos discípulos. Mas a gente aprende durante essa trajetória que a gente temos que reagir. Nós não podemos ser liderados pela situação. Nós temos que fazer com que as situações se sujeitem à palavra, né? E assim vamos triunfar. Vamos passar aprovado durante essa trajetória, durante essas lutas, porque essas lutas não são para nos punir, elas são para nos aprovar, para poder viver de milagre, para assim a gente sair do comodismo espiritual, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu tenho certeza que a palavra de Deus falou ao seu coração, porque o meu falou também. E a cada vez que eu leio ela, eu aprendo, porque ela sempre se renova, ela vem diferente, o entendimento ela vem diferente. E não é a experiência natural que vai nos fazer vencer, é a experiência no mundo espiritual. Porque experiência física, os discípulos tinham, mas não adiantou. Não é com a força do braço que vamos vencer, é no mundo espiritual que vamos vencer. E assim nós vamos ser aprovados, vamos conseguir passar por outro lado como Jesus queria que os discípulos viessem passar. Em nome de Jesus, Deus é com vocês, vocês vão passar. Começa agora a declarar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, no nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui, não vou me estender muito, mas eu quero dizer para vocês que vocês são mais do que vencedor, em nome de Jesus.
Lembrando que eu já acabei de postar aqui no canal o versículo do dia de ontem à noite. Então dá um pulinho lá, a palavra está abençoada. Creio que vai ser bênção na vida de vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, convido vocês a se inscreverem. Em nome de Jesus, juntos e unidos em prol do reino de Deus, estaremos mais fortes para a glória de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.